O mandato traz uma série de entrevistas com os parlamentares para falarmos sobre os 100 dias de atuação da 19ª legislatura. Neste programa recebemos Ito Luciano do Podemos. O vereador foi eleito para o seu 7º mandato com 2.488 votos. Nesses primeiros meses, ele apresentou 103 indicações, 50 requerimentos e 3 projetos de lei. Olá, vereador, seja bem-vindo. Tudo bem, é uma satisfação, Dani, de poder estar aqui fazendo parte desse programa, onde é muito importante para os vereadores, onde vocês levam a imagem da gente para que a comunidade nos assista e que acompanhe os trabalhos dos vereadores, né? E a gente está aí, já estamos meio acostumados aí, mas para a gente sempre é uma honra. Eu tenho dito o seguinte, quando a gente vai discursar, por mais que tu tenha esse tempo, sempre tu fica meio nervoso, né? Eu só imagino assim, porque na minha época, quando eu me lembro, quando eu fui a primeira vez em 88, eu subi na tribuna ali, tremia, as pernas minhas parecia que tinha um vendaval ali. Mas a gente vai acostumando, mas mesmo assim a gente tem esse cuidado, assim, essa preocupação. Bom, vereador, o senhor apresentou alguns projetos, né, esses números que eu falei anteriormente, entre eles um projeto que trata da proibição do uso de celulares nas escolas, projeto este que já tinha sido sancionado pelo governo federal, mas o senhor apresentou ele no final do ano passado, ele foi votado somente este ano, né, com alguns questionamentos se necessitaria ou não ter votado o projeto por ele já ter esse regramento federal, mas o que eu queria que o senhor falasse sobre a importância e por que o senhor lá atrás pensou em apresentar essa proposta. Sabe que a gente fez um encaminhamento antes do governo federal, né? A gente fez porque eu fui procurado por muitos familiares, a própria mídia deu um destaque muito grande sobre o que o fantástico, aquele doutor Drauzio, né? Ele falou que vinha afetando, inclusive, a mente dos alunos, das crianças, que estava sendo prejudicial. E aí, a gente teve sabe que a minha assessora ali, é vereadora, professora, aposentada, diretora, então ela trabalhou quase 30 anos aí na rede municipal. Então o que a gente fez? Nós resolvemos entrar com o projeto para que realmente proibisse, porque hoje, eu estava agora falando com um rapaz que é do esporte, e eu disse para ele, a seleção brasileira nunca mais vai ter atleta bom como tinha nos anos anteriores, porque naquela época não tinha o celular. As crianças era do esporte. E futebol, a gente pegava uma bolinha lá de papel, de plástico, e hoje não, hoje o celular tomou espaço de tudo. Nós temos conhecimento aí que as crianças, tem pais que pegam a criança aí com 1 ano, 2 anos, eles dão um celular para a criança se aquietar. Só que isso está passando um problema, porque está mexendo com a estrutura das crianças. Então, eu acho assim, além de atrasar no conhecimento escolar, o grande problema é a saúde. Isso nós temos que primar. Não adianta as pessoas ficarem ali depressivas, porque isso dá uma certa depressão nas crianças e que amanhã ou depois vai ocasionar outros problemas, inclusive financeiro, porque a saúde, né, tudo tem gasto. E eu acho que esse projeto veio de encontro ao benefício do aluno para que ele possa realmente se ater aos estudos, né? Agora é óbvio que depois dali, cada um faz o que quer, cada um tem o seu governo, né? Os pais sabem o que determinam, mas a gente mesmo assim, a gente alerta. Os pais têm que ter um cuidado. Um outro dia um cara me disse para mim, sabe que a Bíblia diz que o ser humano ia ter um chip. Só que eles dizem hoje, o chip é o celular. Porque até nós ficamos reféns. Porque eu chego a receber 1.800 mensagens.
Aquelas pessoas assim que às vezes reclamam, eu te mandei uma mensagem do cara, eu já disse. Não me manda mensagem, me liga se eu estiver, que nem agora se eu estiver aqui, aí mais tarde eu dou um retorno para a pessoa. Ele está numa reunião, eu atendo o telefone, estou numa reunião, mas já te retorno. Então a gente daí, tu tem alcance de poder dar um retorno para a pessoa. Mas ali, tu imagina tu olhar ali, eu às vezes eu fico 4 horas para tentar resolver o problema das mensagens. Então, em cima disso que eu quero te dizer para ti, ô Dani, tu que é uma pessoa que está aí há muitos anos na cama, tem o conhecimento, a gente é humilde, a gente é de compor. A gente tem que fazer aquilo que a nossa comunidade precisa e aquilo que vai satisfazer a comunidade. Esse sempre foi o meus mandatos, foi pautado naquilo que a comunidade precisa. Bom, vereador, o senhor apresentou outros projetos, né? Um deles que não foi a plenário ainda, que altera uma lei que trata do plantio de árvores em logradouros públicos. Queria que o senhor falasse o que muda esse projeto que o senhor apresentou com a lei atual. É que hoje tu vê a cidade toda, os logradouros e mais as vias públicas, eu estou trocando, não é trocando, eu estou fazendo uma lei para planta frutífera. Porque queira ou não queira, às vezes as pessoas não têm nenhum espaço para ter uma fruta, às vezes não tem nem dinheiro para ir numa mercearia. Então, já que tem que ter arborização para que venha em encontro do nosso oxigênio, então que seja uma planta que também pode dar alternativa das pessoas comer uma fruta, né? Então, a gente sabe da importância que tem de tu arborizar o município, porque cada vez mais problema na natureza, devido ao desmatamento, os negócios, por isso que a gente tem que incentivar as plantas, né? Plantar árvore, plantar se é frutífero, se é nativa, mas essa é uma função para tentar corroborar também com a comunidade, numa planta que vai trazer resultado de alimentos, inclusive. Que hoje, quando a gente vem, claro que não era para ter essas pessoas de rua, mas essas pessoas têm uma dificuldade muito grande, né? Aí tu vai lá numa árvore que não é frutífera, ela não vai dar um retorno, a não ser através do meio ambiente, não vai dar um retorno pessoal para as pessoas. Tá certo, vereador. E um outro projeto seu que está tramitando na casa trata também de assistência técnica gratuita para que as pessoas possam fazer as suas moradias, né, pessoas de baixa renda. E a moradia é uma questão que nós temos um enorme problema aqui na nossa cidade, né? Essa questão das ocupações irregulares é um problema que o governo vem enfrentando e o senhor e que tem chegado bastante na Comissão de Obras e Serviços Públicos aqui na Câmara. Queria que o senhor falasse como a comissão está acompanhando essa questão, tanto dos moradores lá do entorno do DIC, que precisam sair das suas casas, quanto dessas moradias irregulares que o governo está fazendo ocupações até polêmicas em alguns casos. Assim, ó, Dani, eu quero te dizer que esse projeto, a gente não pensou somente nas invasões, mas também no particular. Tem muitas pessoas que adquirem um imóvel, um terreninho, e vão construir, e não tem um acompanhamento do município. Muitas vezes até paga os engenheiros caríssimo, e que acaba... Hoje tem gente aí com mais de 10, 20 anos sem ter a sua casa regularizada, porque não consegue o habite, porque foi iniciado errado. Então, se tiver um acompanhamento do município, dos técnicos da administração, engenheiros, arquitetos, pode dar uma condição melhor para a comunidade. E os invasores, muito mais ainda, que nem ali no DIC. Eu já tive reunido com as pessoas e eu digo para eles, gente, aqueles que realmente estão próximos, que não podemos é mudar todo mundo, porque se for para mudar todo mundo lá, tem que mudar Santo Afonso inteira. E mais uma parte da Quible, lá da Getúlio. O que tem? A obra está ali, eu já disse isso para o prefeito, eu já disse isso para o secretário de obras, eu já disse isso na comissão. Nós temos que tirar aqueles que realmente estão atrapalhando a construção da obra. Mas daí aumenta, use. Fica mais fácil, inclusive, para tu
alocar eles, né? Agora não tem que mudar tudo. Aí as pessoas ficam sentidas, porque tem gente ali há mais de 40 anos, ele construiu a vidazinha dele ali. E tem até casas boas, mesmo sendo numa área irregular, mas tem pessoas ali que deu a vida toda por aquilo ali. Aí tem filhos que estudam ali, tem emprego por ali, tem toda a comunidade. Então não é muito fácil tu pegar uma pessoa e alocar ela numa outra localização assim do município, porque ela vai ter um monte de percas. Agora, aquilo que porventura estiver prejudicando, aí tudo bem, eu já conscientizei eles. Não adianta tu também meter pilha, que daqui a pouco, de um jeito ou do outro, eles vão ter que sair. Então tu tem que ser verdadeiro. Mesmo que às vezes pode até não gostar daquilo que a gente vai dizer, mas a gente tem que dizer a verdade. E eu, guri, às vezes eu tenho coisa que eu tinha que ficar quieto, mas eu falo, se é verdade, eu digo, muitas vezes até sou mal interpretado assim, por devido ser honesto com as pessoas. Mas vou me manter assim até o dia que Deus me levar, né? Um dia de certo eu vou. Mas o senhor acha que, porque uma das questões é que as famílias não querem sair para ter contrato de aluguel social, elas querem já uma moradia definitiva, e outra também isso que o senhor falou, não querem sair ali daquele território, né? Onde elas construíram a vida, têm seus amigos, parentes. Só que ali está sendo tratado. Às vezes um governo novo tem algumas peças que são verdes. Eu acho que há uma mal condução para as coisas. Porque eu sempre digo assim, ó, tudo que eu acho que uma das coisas que mais importantes na administração pública é a relação com a comunidade. Eu acho que isso faltou por parte, não sei se foi de diretor ou de secretaria, que for lá e meio que, Paulo, vocês têm que sair daí, ser colocado. Porque o que acontece? Existe hoje ainda muitas pessoas que foram prejudicadas na outra vez, que precisavam de, é isso que eles ficam pensando, de aluguel social, né, que não ganharam. Aí tu sabe que eles sabem que não ganharam. Como é que tu vai propor isso para eles? Agora, a proposta que tem exclusiva para o DIC é que eles estão construindo, o prefeito vai construir de acordo com a necessidade da obra, ele vai repassar as pessoas. Só que mesmo assim, tu sabe que as pessoas ficam insatisfeitas, porque elas têm medo. E é o pior de tudo, que às vezes vai gente lá insuflar e colocar coisas, em vez de construir, em vez de ajudar. Porque eu não vou conseguir nada de ti se eu te tratar mal, né? Se eu quero algo de ti, eu tenho que te tratar tudo bem, para tu ter simpatia naquilo que eu te pedi. Aí tem pessoas que às vezes vai para lá e começam a insuflar, e acaba não conseguindo nada. Eles acabam saindo, sendo prejudicados, e muitas vezes o prejuízo de quem que é? É deles. Vereador, a gente citou a comissão de obras que o senhor participa, e o senhor recentemente pediu a sua saída da comissão de direitos humanos. Algum motivo específico? Por que o senhor decidiu sair da CODIR? Na verdade, eu fiz muitas vezes parte da comissão de direitos humanos. Nesta vez, como a comissão está fazendo muitas audiência pública, e eu não sei se tu sabe que eu passo por um período de saúde não muito agradável, mas Deus está me dando força aí, e eu seguido, que nem amanhã 10 horas eu tenho lá em Porto Alegre. Então o que acontece? O que diz as comissões? Não é só de direitos humanos, que em 3 faltas a gente acaba, que aí é mais feio ainda. O cara me demitiu lá da comissão, então eu fiz um requerimento baseado na minha saúde, baseado naquilo que eu não poderia deixar de ir na comissão, se eu faço parte, mas eu teria outros empecilhos, mas relativamente à saúde. Né? Por isso que eu pedi. Porque é uma comissão boa, uma comissão que tu trata das pessoas, tá entendendo? Tu tem que ter um posicionamento importante sobre uma comissão que talvez seja uma das mais importantes, que é da obra que eu faço parte, já é uma coisa mais assim, administrativo. Não é uma coisa diretamente com o ser humano. Tá entendendo? Então eu já fiz parte várias vezes, mas na época fizemos um trabalho na época tinha muitas pessoas de rua,
eu, o João Marcos, o ex-vereador, a gente fez um trabalho muito bonito na comunidade, conscientizando que a maioria, às vezes, nem é do município, são de outros municípios, e a gente encaminhou, né? E hoje já está um pouquinho mais difícil, né? Mas na época a gente conseguiu um grande resultado em cima das pessoas necessitadas para conscientizar eles. Então a comissão, hoje, no caso, assim, até para a gente que é político, é uma das melhores, porque tu tem contato com o povo. E é isso a importância da gente, é se relacionar. Bom, vereador, o seu partido, Podemos, iniciou o ano dividido em relação ao governo. Hoje parece que está mais encaminhado para que toda a bancada esteja na base da administração municipal. Queria que o senhor falasse sobre a sua relação, até um tanto quanto polêmica, né? Porque o senhor teve alguns embates com o então prefeito Gustavo Finck após as eleições de 2024 e a relação da bancada do Podemos com a administração municipal. Na verdade, eu queria te dizer assim, focar. Se eu te defendo, tu como minha candidata, eu vou contra o adversário. Muitas vezes até dizendo coisa que não deveria ser dito, mas a gente acaba dizendo no envolver da situação. Então isso aí houve mesmo um impasse, mas aquilo foi no período eleitoral. Passou o período eleitoral, o que acontece? O prefeito foi eleito e eu fui eleito como vereador. O que a comunidade espera de nós? O melhor resultado possível. Eu nunca fui, não sei se tu acompanha aí, eu já estive aqui por muito tempo sem o governo ser do partido que eu trabalhei para ganhar as eleições. Eu lembro que o único partido foi o Ayrton, né? Mas a gente fez parte de outras siglas que administraram Novo Hamburgo e eu nunca me posicionei contrariedade radical. Porque às vezes tu tem que se posicionar naquilo que é errado ou que é certo, mas com elegância. O que eu torço, que o prefeito faça o melhor trabalho e que o vereador Ito Luciano também ajude a fazer esse trabalho. Não é com briga que nós chegamos a lugar nenhum. Então nós temos que observar, analisar e ver o interesse da minha comunidade. Todos os mandatos, eles até dizem, se há governo, isso é governo. Mas eu não posso ser uma oposição partidária, sistemática. Nós temos que somar, se agregar. É evidente que coisas erradas nós jamais vamos compartilhar. Mas nós temos hoje sentido o seguinte, tem algumas tomadas que até não é a simpatia da comunidade que tem que ser tomada. Porque daqui a pouco não adianta tu querer ser simpático com uma coisa que tu não vai cumprir. Eu acho que qualquer administrador, qualquer político, ele tem que cumprir aquilo que se compromete de fazer para a comunidade. Agora, tem posições que tu vai ter que ser tomada que é muito difícil. E a própria oposição pega aquilo ali. Por exemplo, tu está aqui quantos anos? Tu viu? Nós não votamos aumento de IPTU. Desde o tempo do Ayrton, de 2003, fazia 20 anos que não tinha uma regulamentação venal dos imóveis. Eu comprovei aqui, eu peguei documentos que gente de Canudos, com a rua sem saída, pagava 3 vezes mais que os moradores da Maurício Cardoso, porque lá estava defasado. Quem fez, talvez, que corrigiu errado, não é porque ele não é mais, é meu amigo particular, foi o secretário da Fazenda, o Gilberto. Ele não deveria, porque foi votado para regulamentar em 5 anos, né? 20% cada ano. E aí acabou até aquelas pessoas que já pagavam mais aumentando. Mas essa foi uma pauta que o então candidato Gustavo Finck usou bastante na sua candidatura, né? Sobre todo mundo botaram a nossa foto todo dia, a rede social. A prova está que dos vereadores daquela época só se elegeu e o Ica. O Ricardo, só nós dois. O mais, e tivemos prejuízo, porque se nós não tivesse tido um trabalho brilhante,
nós não tínhamos se elegido também. Porque aquilo ali nos prejudicou. E não era verdade. Era mentira. Porque a valorização venal... Porque se tu faz todo dia avaliação, todo ano, o povo não sente. Mas tu pega e bota tudo numa vez só, 20 anos, aí o povo berra mesmo, e berra com razão. Vereador, recentemente o senhor falou na tribuna que até tinha se arrependido de ter apoiado o governo da prefeita, Fátima Dalt. Quais os motivos que levaram o senhor a ter essa avaliação? Na verdade, tu pode ver que quando eu tive esse pronunciamento foi quando eu fui nos 100 dias do governo, do atual governo, que é o Fink. Aí eles mostraram para nós documento, não é falando mal dos governos. E aí eles comprovaram coisas assim, que aí eu disse que eu me senti envergonhado de colaborar com o executivo, né? Não é nem específico o nome dela, mas é o executivo, de ter coisas, por exemplo, assim, ó, vergonhosa. Tipo assim, eu vou te falar assim que lá mostraram. A dívida é de 200 milhões, e ela disse que não é. Tem uma dívida de 117 milhões e mais 80 milhões que não está empenhado. Tu entende? Uhum. E aí? Mas, outra coisa que eu soube, que daí a gente fica... Eles não tiveram para pagar as contas. Mas toda a indenização deles foram feitas, inclusive com dos melhores secretários, dito pela administração, que receberam. Não estou dizendo que eu sou contra eles receber. Não. Mas eles priorizaram eles do que pagar lá, por exemplo, que nem uma pessoa lá da lavagem, que presta serviço para a prefeitura, 10 pila. 10 pila. Aí a prefeita fez uma fatura da indenização dela de 179 mil. São essas as coisas. E outras coisas que eu gosto de te relatar aí. Então são coisas que deixam a gente triste. Mas eu não falei, não teci um comentário exagerado com ela, nem nada. Só fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha de fazer parte. E o senhor falou agora dessa questão da saúde financeira do município. E eu questionei alguns vereadores da base que passaram por aqui. A administração diz que pretende enviar uma readequação do orçamento aqui para essa casa para votação. O senhor já ouviu alguma informação sobre isso? Já tem os vereadores, né, que integram a base, já receberam informações sobre esse projeto que deve vir para casa? Eu te digo de coração que não estou sabendo por ti, mas uma coisa tem que ser feita. O prefeito tem razão em fazer isso, porque não é verdade tu botar um orçamento do que tu não arrecada. Qual é o sentido? Aí temos que discutir juridicamente. Mas as posições que vai ser tomada daqui para frente, tem umas que não vai agradar o povo, mas tem que ser tomado. Olha, nós temos um problema na saúde, nós temos um problema, as ruas nossas é só buraco. Nós temos vários problemas. Quais seriam essas posições que o senhor diz que daqui a pouco vão aparecer para a comunidade? Não, o que eu estou dizendo é que daqui a pouco, por exemplo, tu faz os cortes, fiscal de investimento, que muitas vezes, por exemplo, hoje, uma das coisas que eles mais estão berrando é a saúde. A saúde hoje é o maior caos que está sendo de revolta do pessoal, entendeu? E vai ter outras coisas também. E aí, nós temos que pegar a prioridade da prioridade para poder realizar com o orçamento que tem, porque é muita dívida. Então, o prefeito aí fez uns cortes, inclusive de servidor de CC, tem que ser tomado. Agora tu tem que tirar um pouco de cada um e ajustar. Hoje tem que ter, vai passar por um ajuste muito importante e que talvez não vai ser agradável. Só que para isso tu tem que ter coragem e firmeza. Porque eu digo assim, tem gente que às vezes só quer o louro, mas na hora de carregar o peso nas costas cai fora. E eu sempre, a minha vida toda, eu já fui criticado em alguns momentos, só que depois
as pessoas acabam vendo a verdade e acabam dando razão para a gente. No início eles ficam frustrados, mas depois eles vão entender que precisa ser feito. Vereador, queria que o senhor fizesse uma avaliação desses primeiros meses do governo Gustavo Finck, os principais acertos e erros também que cometeu ao longo desses mais de 100 dias. Eu disse para algumas pessoas assim mais críticas, até pessoa que apoiou o prefeito, não é momento agora de tu fazer uma análise. Nós temos 3 meses. Pegou um governo com vários problemas, aí não é 2, 3 meses. Eu acredito que para o ano que vem nós vamos ter um resultado para dar continuidade num bom governo. O ano que vem. Esse ano vai ser o ano de tu passar os perrengues. Entendeu? Este ano. Então vai ter que ser feito um ajuste, vai ter que ser analisado, vai ter que buscar um entendimento, né, para que a gente possa realmente dar continuidade num governo. Então nós vamos ter primeiro ano muito difícil. Difícil mesmo. Não vai ser fácil esse ano. Vereador, queria que o senhor falasse, nós tivemos nas últimas eleições uma renovação de 8 parlamentares, 8 pessoas que nunca estiveram aqui nessa casa com mandato, mais o vereador Nor, que retornou após um período afastado. Queria que o senhor falasse da sua relação com essa nova legislatura e as principais dificuldades que o senhor ainda enfrenta enquanto vereador, por mais que já esteja no seu 7º mandato. Na verdade, 2 nós tivemos concorrendo a prefeito, né? Que foi o Reiser e o Finck, né? Aí dos 14 ficou 12. Aí entrou 5, né? O que eu quero te dizer para ti assim, ó, nós não podemos ter uma análise agora na Câmara mesmo, porque os parlamentares que estão chegando aí, muitos até sabem muito mais do que eu, mas a gente sabe que uma vida política, tu tem que ter, vai aprendendo, que nem eu com todo esse tempo, eu sou um aprendiz, eu estou aprendendo. A gente tem que aprender com os novos, aprender com as pessoas humildes, que às vezes tu vai lá e pega uma pessoa bem humilde, tu tira um resultado fenomenal na tua vida, né? E às vezes tu pega um intelectual aí, um cara estudado, e que muitas vezes não tem uma virtude de pegar uma pessoa simples que te dê uma orientação, um norte das coisas. Eu quero te dizer para ti, ó, que a gente torce muito para a Câmara fazer um grande trabalho. Eu acho que eu já vi eu dizer lá no discurso, nós temos que se unir, porque embora que nós apoiamos o governo municipal, a Câmara é um poder. E esse poder tem que ser respeitado e cuidado com muito carinho entre os colegas. Um respeito total, mútuo. Porque não adianta nós estar se degradando e brigando aí por picuinhas. Nós temos que buscar, e eu disse, este poder tem que avaliar e ajudar o governo municipal para que possa a nossa comunidade ganhar. Não é ser contra. Agora, isso não quer dizer que nós não temos que ter o respeito do nosso poder, que é um poder constituído. O poder legislativo, na verdade, onde é que ele fica? Quais são as 2 coisas mais importantes? Nós somos legisladores, temos que criar projetos e fiscalizar o dinheiro público. Essas são as 2 funções. Mas tem uma função que supera essas 2, que não era para ter, mas tem, que é a relação com a comunidade. Muitas vezes tu vai no município, lá no executivo, e tu encontra alguma resistência. Aí o que o eleitor faz? Ele pega um vereador para interceder por ele. E é isso que nós acabamos fazendo um monte. Ah, não podia fazer? Claro que não era para fazer. Mas tem outro jeito? Tu ser uma pessoa que me procura, e eu, independente se eu conheço ou não conheço, se votou, em quem vai votar, até fico muito triste quando uma pessoa me procura que está necessitando alguma coisa. Ah, eu votei em ti. Nós não podemos fazer uma matéria de troca. Ah, tu me ajuda porque eu te ajudo. Não, eu ajudo quem me procura. Tu, inclusive, pode pegar uma pessoa que nem mora em Novo Hamburgo e manda ela vir aqui. Se for do meu alcance, vou estender a mão. Se não for, eu vou atender e vou encaminhar a pessoa.
Porque conseguir ajudar a pessoa é uma coisa, mas atender bem é um dever do homem público, e principalmente quem trabalha com o público também no executivo. Tu está aqui no balcão, passa por lá. Às vezes chega ali na UPA, pessoa com os familiares doentes, já correu aqui e ali, chego lá muitas vezes chutando o balde. Mas daí tu tem que te posicionar, assumir o lugar deles, ver se era tu que não ia ser pior ainda. Então a gente tem que se colocar na outra pessoa, porque a dor só sente quem tem o problema. É muito bom quando tu está numa boa e tal, não tem problema. Mas quando a pessoa tem problema, e a saúde é uma situação que muito é um milindre, porque se trata de vida. E hoje fui a Canudos lá visitar um pessoal lá. Fiquei muito triste quando o cara me disse para mim que o irmão dele estava com câncer. E o câncer, a gente, claro que às vezes as pessoas fazem um procedimento, se não está lastrado e tal, mas poucas pessoas escapam. E é um amigo meu assim que eu amo ele, né? E a gente se depara com essas situações. E é na saúde. E a maioria são pessoas humildes, pessoas que não têm condições, porque teve gente aí, o próprio José Alencar, que era vice do Fernando Henrique, se não me engano. Do Lula. Do Lula? Lula 1. Aquele cara, soube que ele durou 22 anos, mas ele tinha dinheiro. Ia para os Estados Unidos, fazia os procedimentos. Mas a nossa comunidade, às vezes, tem dificuldade de alimento, de remédio, de coisa, né? Então, Deus que tenha misericórdia do povo, porque às vezes eu fico pensando... E a gente tem essa questão da oncologia ainda, que foi para Taquara, toda essa problemática. Isso o prefeito está meio que tratando com a Fevale, que estão construindo um anexo lá de 5 pisos, se não me engano, e eu acho que a intenção é trazer para ali. Não, ali vai ser pediatria, não, a gente UTI, sabe, e a oncologia, a Fevale vai fazer um projeto para um novo prédio para eu não tive lá no dia, porque eu tinha um compromisso, daí eu não tive. Mas isso é bom. Por isso que eu te digo, hoje em dia o governo público, ele tem que buscar parceiros na iniciativa privada, porque os recursos estão cada vez diminuindo mais. Aí tem que buscar. E outra, além de buscar recursos, tu busca parceiros com capacidade de desenvolver projetos para o bem da nossa cidade. E é isso que eu gosto. Se Novo Hamburgo é bom, tá bom para mim. Tá certo, vereador. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Pedir para o senhor deixar um recado para a nossa comunidade e também sua expectativa para os próximos meses de trabalho aqui na Câmara. Não só na Câmara, mas ao Executivo. Eu peço que a nossa comunidade fique bem atenta naquilo que as pessoas vão lá distorcer. Nós temos com problema? Temos com problema. O Executivo está com muito problema e a Câmara tem que fazer um auxílio ao Executivo. O que tem que ganhar para nós, às vezes vai ter proposta não muito simpática, mas tem que ser feito. Então eu queria, a própria necessidade de funcionário público, gente trabalhador, eles não vão ter o aumento, mas é isso que eu estou dizendo. É ruim para eles, é ruim, mas muitas vezes tem que ser feito, não tem o que não fazer. Daqui a pouco eles estão lá me olhando, eu falar isso, eles vão ficar bravos comigo, mas tem que ter, nós não podemos, vai ter coisas boas e vai ter coisas também não simpáticas que as pessoas têm que entender. Então eu peço aqui, que a minha comunidade num todo, em todo segmento, tenha paciência, dá um voto de confiança, porque não adianta também as pessoas apoiarem, o cara fez 63 mil votos e já começar a querer... Nós não temos nem tempo, nós temos 3 meses. A partir do ano que vem que pode se fazer uma análise maior. E a Câmara também, a Câmara tem que ser fiscalizada pela comunidade. O trabalho da Câmara, o que o vereador soma, o que o vereador está fazendo. Eu estou aí há 32 anos, então eu, sinceramente, eu fico muito satisfeito pelaquilo que a comunidade me dá de retorno, porque eu não poderia me eleger tantas vezes se eu não fizesse alguma coisa. E eu deixo o dito aqui para finalizar. Só não gosta do Ito quem não conhece o Ito. Porque eu sou esse
simples homem, até não com faculdade, mas tem uma faculdade que muitos não têm, que é a experiência. 66 anos de vida. E esse mandato eu vou terminar aos 70 anos. Então eu quero agradecer a minha comunidade por tudo que ela tem feito por mim. A gente sabe que temos algumas restrições, inclusive o próprio adversário, ele se encarrega disso. Porque eu jamais vou chegar lá na comunidade e falar de qualquer vereador que for. Quem tem que analisar os representantes é a comunidade, é o eleitor. Né? Então é isso aí, eu deixo o meu recado que, olha, muito obrigado por eu ter vocês ao meu lado. Obrigado. Tá certo, obrigada, vereador. Esse foi o mandato trazendo um balanço sobre os 100 dias de atuação do vereador Ito Luciano. No próximo programa teremos mais um vereador falando sobre suas ações no Parlamento Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias institucionais da Câmara pelos canais de comunicação da Casa e o trabalho do vereador em suas redes sociais. Até o próximo mandato.